Olá pessoal, hoje nós vamos falar qual a diferença entre mesa radiônica coletiva e a mesa radiônica individual. A mesa radiônica coletiva, ela trabalha o campo do inconsciente coletivo da humanidade. Então, quando a gente faz assim, vou abrir uma mesa coletiva, né? Você pode fazer uma mesa coletiva paga, né? Cada um dá, sei lá, 10, 20 reais, 30 reais. Vou abrir um grupo para fazer um tratamento de mesa coletiva. E você cobra um valor específico, ou se você quiser fazer uma caridade, ajudar pessoas, né? Pessoas que não têm condições de pagar um tratamento de mesa radiônica, você pode fazer uma mesa gratuita, né? Onde você vai emanar a frequência da mesa, ajudar as pessoas, mas de uma forma universalista, generalizada. A mesa coletiva é como se fosse um placebo, né? Ou seja, você vai tratar aquilo que está ali mais reverberando no momento, mas você não vai fundo na origem do problema, né? Você vai fazer o curativo, vai melhorar, a dor vai diminuir, a pessoa vai se sentir um pouquinho melhor, mas não vai especificamente atingir o alvo do problema. Obviamente que daqui a pouco ela vai, né, se for uma coisa psicossomática, que ela vem somatizando há muito tempo, ela vai voltar a sentir e a ter todos os problemas que ela tinha antes da mesma maneira. Por quê? Porque não vai haver um bom aprofundamento na questão que está trazendo desequilíbrio energético para aquela pessoa. Já uma mesa individual é uma mesa específica, né? A gente vai buscar a origem do problema, a gente vai trabalhar as emoções da pessoa. O tratamento é completamente diferente. Normalmente uma mesa individual, o terapeuta ele conversa com o paciente, né? Ele faz uma leitura energética antes para saber como está os chakras, né? Se eles estão desalinhados, se eles estão alinhados, se eles estão hipoativados, bloqueados, hiperativados. A gente tem como tentar, através da leitura energética, tentar descobrir em que ano aquela situação começou a desequilibrar, né? Nós temos, inclusive, um curso na plataforma que se chama Leitura Energética, nível 1, 2 e 3, que tem como o terapeuta aprender a identificar, né, qual uma determinada situação, trauma, problema que a pessoa teve no passado, que pode nos dar uma dica, né, de que aquilo ali pode estar sendo a causa dos efeitos que a pessoa vem desenvolvendo ao longo da vida, né, e que hoje está trazendo ali aquele determinado desequilíbrio. Então, é um trabalho mais profundo, né, de mudança de consciência. A gente vai tentar descobrir qual é o problema, ir lá na causa e vamos fazer, né, vamos ajudar o paciente a ressignificar, ou o utente, né, não se pode falar paciente, que não é paciente, é utente ou consulente, para que ele possa modificar a maneira como ele enxerga aquela determinada situação. De repente, algo aconteceu ali no passado daquele cliente, mas naquele momento ele era imaturo, né? Ele não tinha as experiências que ele viveu depois, né? Se fosse hoje aquela determinada situação, ele já agiria de uma maneira completamente diferente, ele já enxergaria, né, aquela pessoa, o problema, a situação que ele viveu de uma outra forma, né? O trauma não teria sido tão grande, não teria sido uma dor tão profunda. A gente vai fazer com que a pessoa volte naquele momento e ressignifique aquela situação para que ele possa liberar aquela emoção negativa e
soltando aquilo, né? Curando, trabalhando aquela dor, ele possa trazer para o momento presente um alívio, né? Aquilo já não vai mais incomodar, então automaticamente, como um efeito dominó, né? Na linha do tempo, aquilo vai diminuir a frequência, né? O trauma ou a situação, e a pessoa vai poder passar para o próximo nível, né? Ela vai poder ultrapassar aquele obstáculo e aquela dor, aquele acontecimento vai estar superado. Só que nós temos, né, nós somos como se fosse uma grande cebola. E quanto mais velho a gente pior é, porque a gente traz mais situações psicossomáticas, né, psicomentais somáticas, que foram somatizadas mentalmente, emocionalmente ao longo da nossa vida e que foi trazendo certos condicionamentos, né? E por conta desses condicionamentos negativos, a gente foi se anulando, a gente foi se travando, a gente foi se entrando dentro de uma ostra, né? Como se fosse dentro de uma ostra, e aquilo ali deixa a gente meio que paralisado, a gente não consegue agir, né? Por exemplo, eu nunca mais vou permitir que alguém me humilhe por conta de uma humilhação. Então, qualquer coisa que a pessoa vivencie na sua vida, que ela acha que vai ser humilhado, que vai ter algum tipo de situação, né, parecida com aquela que ela viveu no passado, ela vai e corta aquela amizade, ou corta aquele emprego, aquela situação, ela se auto-sabota, né, e ela começa a travar, e por conta disso as coisas não começam mais a fluir. Então, normalmente o tratamento, ele é demorado, né, principalmente se for uma pessoa mais velha. Quando é adolescente, criança, é rápido, né? A gente vai ali, trata aquela situação, daqui a pouco aquilo se desfaz e a mesa logo libera. Quando é cachorro, gato, pet, em 1, 2 mesas a gente já resolve a situação. Por quê? Porque cachorro, gato, eles não carregam mágoa, eles não têm ressentimento, eles não são como a gente, né? Que fica ali acumulando ressentimentos, mágoas, tristezas, dores, que nada mais são do que venenos que a gente mesmo toma, né? De situações que a gente vai somatizando, criando na nossa cabeça, no nosso coração, no nosso cardíaco, e aquilo vai trazendo desalinho, desequilíbrio, atrapalhando o nosso campo eletromagnético, trazendo mais e mais situações negativas para a gente, que a gente fica cocriando aquilo ali, porque está agarrado naquela situação, e aquilo ali é mais difícil no adulto de tirar do que numa criança, do que no adolescente, num jovem de 20 e poucos anos, 30 anos. Tem gente que não, tem gente que às vezes até é uma pessoa mais velha, mas é uma pessoa mais sensata, uma pessoa que já tem um padrão de consciência mais aberto, e ela, às vezes, a gente vai tratar uma determinada situação, a pessoa entende aquilo ali, né, porque ela já tem a mente mais aberta, ela consegue compreender que aquilo que está travando uma amizade ou um relacionamento com um filho, é ela mesmo que está, de alguma maneira, travando, trazendo o conflito, ela aceita, passa a agir de uma maneira diferente, né, com aquela pessoa, dá mais espaço, não fica mais tão em cima, e a coisa começa a fluir e a mesa simplesmente libera. E 3, 4 meses, 5, sei lá, a mesa já libera, porque era uma situação, né, específica, e a pessoa já tinha uma consciência mais livre, mais liberada.
E outra coisa também, quanto mais dogmas religiosos a pessoa traz, às vezes uma pessoa muito religiosa, uma pessoa muito ligada a karma, né? Ah, porque eu tenho karma, porque eu devo ter sido muito ruim em outra encarnação com meu marido, e por causa disso ele está aprontando todas comigo nessa, e eu tenho a obrigação de aceitar todas as dores que ele me causa e sofrer, né, um martírio, porque eu devo ter sido muito ruim. Essas já são mais difíceis da gente tratar, porque ela traz um padrão é, de dor, que é mais difícil de soltar. Né? Quanto mais religiosidade essa pessoa traz, né, de religião mesmo, espírita, mais às vezes ela fica presa naqueles condicionamentos que a religião colocou como verdade absoluta e ela não consegue se libertar daquele relacionamento abusivo, tóxico, né? Por mais que a gente faça o tratamento, esse tratamento demora mais um pouco, porque a pessoa precisa vivenciar, a gente precisa conversar, né? A gente precisa falar um pouco mais sobre as leis universais, né? De causa e efeito, as leis que o universo é mental, né? As leis do Caibalion, né? Que é as leis de Hermes Trismegisto, que, assim como em cima e embaixo, a lei da correspondência, a lei do ritmo, essas demoram mais um pouquinho, mas água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Chega um momento, né, que a gente vai ali fazendo aquele trabalho psicológico, conversando com a pessoa, fazendo com que ela enxergue que não é bem assim, que não é daquele jeito, né, que a religião ela surgiu para separar o divino que existe em nós e nos colocarmos dentro de uma caixa fechada, para que a gente pudesse seguir os padrões, principalmente a religião católica, né, que é a religião do pecado, né, que vai arder no mármore do inferno, enfim, que são religiões que trazem condicionamentos negativos de medo, né, e a pessoa às vezes fica ali presa numa situação que não tinha nenhum motivo para ela estar ali, mas a religião a condiciona naquele padrão e ela fica ali, né? Como se fosse um gadinho dentro de um curral preso, né? Sem poder se soltar. É a mesma coisa que pegar um elefante pequenininho, colocar uma corrente na pata dele, ele vai tentar se soltar, né? Vai tentar uma vez, duas, três, quatro, cinco vezes, né? Depois ele vai ver que a corrente é mais forte do que ele, porque ele é bebê, né? Ele é pequenininho. E ele vai crescer, aí de repente você bota uma cordinha fina na pata dele, mas ele, porque tem aquela corda ali na pata dele, prendendo ele num toquinho de madeira desse tamaninho, ele acha que ele tá preso ali pro resto da vida, ele não vai nem mais tentar, só que ele tem uma força descomunal, é um elefante, né, grande, e aquilo ali não é nada, mas como ele está condicionado à prisão, né, por conta de todas as tentativas que ele teve na infância e que ele não conseguiu superar a corrente, hoje com uma cordinha ele fica ali preso, condicionado, achando que ele não pode mais se libertar. E a mesma coisa acontece com a gente. Quantas vezes a gente fica ali preso numa cordinha, achando que a gente está preso numa corrente, e na verdade a gente não tá, basta a gente pegar uma tesoura, cortar e ir embora. Mas a gente está ali, né, grudada nos conceitos e nas dores que a gente adquiriu ao longo da vida e não consegue se libertar. Então tem a mesa coletiva, que trabalha a coletividade, né? A pessoa vai ter uma melhora? Vai se sentir melhor, vai, mas não vai ser contundente, não vai fundo no problema, não vai resolver. Vai ser, né, uma água com açúcar que a gente vai dar ali na hora, que a pessoa tá nervosa, ansiosa, mas daqui a pouco a ansiedade vai voltar, todos os problemas vão voltar, porque ela não foi buscar a causa do problema. Já o tratamento, não, a gente vai tratar, a gente vai buscar
né? E às vezes a gente trabalha aquela determinada situação, a pessoa melhora, mas como nós somos seres oscilantes, que a gente oscila o tempo todo, aí daqui a pouco aparece outra situação, aí a gente tem que trabalhar outra situação, né? E a mesa vai indo. E normalmente a mesa ela pode acontecer de 7 em 7 dias, quando a pessoa está com alguma doença muito grave ou com um ataque espiritual muito forte, né? Ou de 15 em 15 dias, que ela está mais ou menos, está se recuperando de alguma doença grave, mas tá melhorzinha, né? Não tá assim tão necessitada de ser tratada diariamente, ou normalmente de 21 em 21 dias. A mesa radiônica, quando a gente trabalha com a prancha, a gente trabalha de forma atemporal, ou seja, etericamente, na espiritualidade, a gente está trabalhando quinta, sexta dimensão, ou seja, tudo que a gente tratou naquele momento já está acontecendo. Mas, como nós estamos na terceira dimensão, que é uma dimensão mais densa, uma dimensão mais difícil, né? A onda, a frequência da onda, quando a gente emana uma energia, uma vibração, uma ferramenta na espiritualidade, é assim, é uma frequência muito rápida, ágil, que no espírito já é. Mas na terceira dimensão ela faz isso. Ela demora, né? Então, às vezes leva 21 dias para que aquela energia que a gente emanou no dia da mesa se acople no campo da pessoa, né? Então, durante esses 21 dias que normalmente acontece de prazo de uma mesa para outra, né? A energia ainda está sendo irradiada, emanada, ainda está sendo acoplada no campo material. Então, a pessoa pode, nesse período, ter catarse. O que é catarse, Kátia? Catarse é uma dor de cabeça, né? Porque o campo mental dela estava muito tumultuado, a gente fez ali um tratamento de limpeza. Então, ainda está tirando chips, implantes que podem ter colocado tecnologias, né, extraterrenas ou tecnologias etéricas de magos negros, obsessores, etc., que pode estar ali tentando causar um desconforto para a pessoa não pensar, né, ou então para influenciar a cabeça da pessoa. Às vezes a pessoa tem vontade de chorar e não sabe por quê, uma agonia, são mágoas acumuladas ao longo da vida toda, que ela já não sabe mais do que ela está chorando, mas ainda tem coisa para chorar ali dentro, e de repente aquela pessoa, no momento que ela vivenciou o drama da vida dela, né, que ela traz no seu subconsciente tudo ali represado, aquilo começa a vir à tona e a pessoa começa a chorar e não sabe por quê. Também é limpeza. Outra coisa também diarreia, a pessoa começa a ter diarreia, né? A barriga fica esquisita. São coisas viscerais, né? Que a pessoa às vezes vem acumulando ao longo da vida, raiva, ódio, né, de uma determinada situação, ou até mesmo de si próprio, por ter se permitido passar por aquilo, por ter permitido que outra pessoa a magoasse, né? Eu senti que ia dar ruim, mas mesmo assim eu permiti, eu fui perniciosa, né? Aquela culpa que a pessoa fica carregando dentro de si. Então, às vezes, isso tudo fica são energias, né, larvas, miasmas, né, que ficam grudadas ali nas vísceras, né, no fígado, e fica causando ali desequilíbrio. E quando a gente faz a limpeza, é jogado tudo para fora, né, e sai como fezes. Infecção urinária também, medo da vida, medo de não conseguir fazer alguma coisa, medo de não dar certo, medo de errar,
medo de ser julgado, né, por alguém, porque não gosto de ser julgado, de passar por julgamentos, enfim. Então, isso pode acontecer durante esse período. Toda vez que a gente faz uma limpeza, né, uma faxina na nossa casa, a princípio parece que a casa tá um pandemônio, né? Tá tudo desarrumado, tudo desregulado. A gente tira todos os móveis do lugar, pega as cadeiras, bota em cima da mesa, né? Aí começa a aparecer cutão que a gente não sabe nem da onde. Tira os móveis, sai uma cutãozada, que vai, meu Deus, como é que tava sujo isso aqui? Eu não vi. E você tira o tapete, baixo do tapete tá cheio de areia. Aí você pega o tapete, bota para lavar, né? Quando você vai ver, fala, nossa, quando essa cara tá suja, saiu uns 3 quilos, 5 quilos de sujeira. Você fala, meu Deus, como é que tava sujo isso eu não percebi? A mesma coisa acontece com a gente. Às vezes a gente joga a sujeira para debaixo do tapete, finge que não tá acontecendo nada, mas a sujeira tá ali acumulando. E para fazer essa grande limpeza vai trazer um caos, vai trazer um desequilíbrio, né? Mas depois, né, quando a gente faz a faxina, quando tudo se ajeita, né, a poeira assenta, né, que a gente faz, aí a gente percebe que a casa mudou, a energia do lugar mudou, né, que tá um cheirinho muito melhor. Parece que a casa virou outra. Às vezes você decide mudar os móveis de lugar, aí cria uma nova expectativa, né? Uma nova. é, Parece até que a casa é outra, né? Ainda mais se você ainda decide pintar uma parede ou coisa assim, trocar o forro do sofá. Você fala, são os mesmos móveis, a mesma casa, mas parece que virou outra casa, né? A mesma coisa é a gente. Então, às vezes, a pessoa começa a fazer mesa radiônica e a vida dela parece que está desandando. Ai, eu tô lembrando, tendo sonhos de memórias, ou então chorando, me tá vindo umas emoções que eu não sentia há muito tempo e aquilo começa a incomodar a pessoa. Às vezes a pessoa acha que a mesa, ao invés de fazer bem, está fazendo mal. Muito pelo contrário. Está fazendo com que ela encare as suas próprias sombras, trabalhe as sombras para que possa liberá-las, para que a gente possa passar para o próximo nível. Então, tem que avisar o paciente que é normal, pode ser que isso aconteça, né? Por exemplo, você vai trabalhar numa mesa de prosperidade, ao invés da pessoa melhorar, a pessoa piora. Parece que acontece mais coisa. Mas por quê? Porque existe alguma coisa ali que está saindo, que está mexendo, mas depois que aquilo sai, que aquilo é liberado, que aquilo é tratado, curado, a prosperidade começa a fluir novamente. Então, é normal, deve-se avisar o cliente, tá? Se por acaso sentir algum desconforto, alguma coisa começar a acontecer. Tudo na vida tem um tempo, né, para que as coisas aconteçam. Uma mãe só pode dar luz a uma criança após 9 meses de gestação. Não adianta pegar 9 mulheres com 1 mês de gestação que no bebê não vai sair. Cada uma delas vai ter que esperar 9 meses ou então 7 meses, né? Que não é muito saudável, né? 8 meses é pior ainda, né? Que tem um risco muito grande da criança falecer. Então, é preciso esperar o tempo para que as coisas voltem ao normal. E toda mesa radiônica, ela tem princípio, meio e fim. A gente precisa abrir, trabalhar e fechar. Mesmo que a pessoa fale, olha, eu estou fazendo mesa, já tem um tempo, estou sentindo que as coisas não estão fluindo, que às vezes a pessoa é tão agarrada às dificuldades, é tão negativa que ela não consegue enxergar os benefícios. A gente vê, a gente faz a leitura, vê que a pessoa melhorou, que os chakras começaram a fluir, que as coisas começaram a andar, mas às vezes a pessoa ela é imediatista, ela quer ver resultados assim rápidos, só que ela não quer mudar, ela quer resultado, mas ela não quer se transformar, ela não quer agir de uma outra forma, ela não quer, ela quer o milagre, mas não quer se sacrificar para que o milagre aconteça. Então, às vezes, ela
né? Aí você fala, não, tudo bem, a gente pode, né, então encerrar, mas tem que fazer uma mesa de encerramento, porque tudo que começa, que abre, precisa ser fechado. Então, é preciso avisar o cliente. Você quer uma mesa específica ou você quer uma mesa tratamento? Uma mesa específica trabalha uma determinada situação, é como uma mesa coletiva, né? A gente vai ali, faz aquela energia, a pessoa se sente melhor e tá liberada, né? Mas a gente sabe que aquilo ali é provisório, né? Vai melhorar um pouquinho, vai dar uma aliviada, mas daqui a pouco vai voltar tudo ao normal, porque ela não foi fundo no problema. Ou você quer um tratamento? Ah, qual é a diferença? A diferença é que uma mesa específica a gente vai fazer 1, 2, 3 meses. Se for o caso, você vai melhorar, vai se sentir bem, né? Mas não vai mudar. Daqui a pouco você vai ter tudo que você está sentindo agora de novo aí, batendo na tua porta novamente, porque não há uma mudança, não há uma reforma íntima. Você não se transformou, você não foi lá buscar tratar a ferida, a criança ferida, né? A dificuldade lá que você teve com o seu pai, com a sua mãe na adolescência, ou um trauma que você viveu com um namorado, e por causa disso a sua vida sexual, né, os seus relacionamentos hoje não flui, né? Então, vai melhorar? Vai dar bom? Muito provavelmente sim, mas vai voltar ao normal, ao que era, né? Porque você não vai se transformar. E a mesa tratamento é com contínuo, né? É uma mesa que com quantas mesas são necessárias? Não sei. Vai depender de você, vai depender daquilo que a gente vai trabalhar, vai depender dos mentores espirituais, né? Vai depender do contexto geral. Então, tem essas diferenças aí entre tratamento, mesa específica e mesa coletiva. Espero que vocês tenham entendido, tá bom? A gente se vê na próxima aula.